Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre a estrutura do sintagma verbal. No vídeo anterior eu falei sobre a estrutura do sintagma nominal, que é composta de determinante, núcleo, etc. Hoje eu vou falar sobre a estrutura do sintagma verbal. Então nós temos na estrutura do sintagma verbal o núcleo. O núcleo, ele apresenta obviamente o verbo. Tá? Mas de que maneira esse verbo ele pode vir flexionado? Como que é o verbo no sintagma verbal? Ou como que é o núcleo do sintagma verbal? Tá? O núcleo é sempre aquilo que representa o sintagma verbal. Então, o núcleo da estrutura do sintagma verbal, ele pode vir como um verbo pessoal, né, os verbos pessoais, todos eles, né? A forma simples, forma composta, a perífrase verbal, voz passiva e os verbos impessoais, infinitivo, um verbo que esteja, por exemplo, na terceira pessoa do singular, ou também um sujeito inexistente. Nós temos também os complementos que fazem parte da estrutura do sintagma verbal. Então, quem são esses complementos? Objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, agente da passiva e adjuntos circunstanciais. Então, esses elementos, né? Então, quando eu tenho o núcleo mais os complementos, eu tenho a estrutura do sintagma verbal que vai formar o meu sintagma verbal. Então, vamos ver aqui um exemplo. Olha aqui os exemplos. Tenho medo do silêncio. Então, eu tenho uma composição verbal, eu tenho uma expressão verbal que me permite analisar de maneira bem mais tranquila a estrutura do sintagma verbal. Essa expressão verbal é aquilo que é chamado locução verbal. Então, tenho medo do silêncio. Quando nós temos essa estrutura, quando nós nos deparamos com essa construção, é obviamente bem clara a posição do verbo. Tá? Então, o sintagma verbal ele vem representado por um verbo, que é o seu núcleo, ou uma locução verbal, e ele obviamente tem um complemento. Claro que existem frases que nós não temos nenhum complemento. Por exemplo, eu falo assim, choveu, né? Choveu, nasceu, né? Então, caiu. Então, são verbos intransitivos. Então, esses verbos não precisam de complemento para terem um sentido numa frase. Quando eu tenho uma estrutura verbal, eu preciso analisar se ela precisa ou não de complemento e entender, compreender a sua semântica, o significado daquele verbo na frase. Olha só, outro exemplo. Compro jornal aos domingos. Então, temos o verbo comprar, tá? Flexionado. Eu compro. Eu compro o quê? Jornal aos domingos. Então, esse verbo comprar, compro, é o núcleo do sintagma verbal. E ele possui complementos. O complemento aqui, ó, compro o quê? Quem compra, compra alguma coisa. Compro o quê? Compro o jornal, né? Eu compro o jornal. Então, aqui, esse jornal é um objeto direto. É o complemento do verbo transitivo direto. Então, jornal complemento. E aos domingos é um adjunto circunstancial, é o chamado circ, né? Lá na análise ele fica como circ geralmente, né? Lá no diagrama arbóreo, lá
na árvore sintagmática, aos domingos vai ficar como cirque. Choveu em março, outro exemplo. Então, choveu é o verbo intransitivo. Tá? Eu falo assim, choveu. Aí você fala, choveu quando? Aí você fala, choveu em março. Então, choveu é intransitivo, não precisa de complemento. O que vem depois dele é o quê? É também um adjunto circunstancial. Aqui também tempo, né? Choveu em março. Então, choveu é o núcleo do sintagma verbal e em março é a estrutura que compõe esse sintagma verbal. Então, choveu em março é também um exemplo de estrutura do sintagma verbal. Muito obrigado pela sua atenção. Inscreva-se no meu canal se você gostou e deixe o seu like.